She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics, and he taught her well. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Até alguns dos seus apoiantes admitiram que não foi uma prestação memorável. Donald Trump começou bem o debate com Kamala Harris, criticou a administração de Joe Biden, na qual Harris foi e ainda é vice-presidente pela subida da inflação nos últimos 3 anos, e conseguiu assim trazer um tema que preocupa quase todos os eleitores. Mas depressa o abandonou, optando por explorar teorias da conspiração que dizem pouco ao público em geral. Mas Harris também teve falhas e não apresentou medidas concretas para os problemas que ela própria identificou durante o debate. Agora, as duas candidaturas têm mais 50 dias de campanha pela frente até ao dia 5 de novembro e já se sabe que não haverá novo debate. Para nos ajudar a antecipar quais poderão ser as estratégias de ambos para esta reta final, hoje convidamos Ana Cavalieri, especialista em assuntos internacionais, que conhece bem a realidade norte-americana, não só por via do seu foco enquanto académica, mas também por ter vivido e estudado nos Estados Unidos. Olá, Ana. Muito obrigada, é um prazer estar cá. Eu sou a Ana França, jornalista da secção de Internacional do Expresso, e a sonoplastia deste episódio é de João Luís Amorim. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ana, obrigada por aceitar o nosso convite outra vez. Começo por lhe fazer talvez a pergunta mais óbvia. É assim tão unânime que Trump perdeu o debate? É só ele que não quer ver isto e os seus apoiantes, obviamente, mais próximos dele? Ele já disse que até que foi magistral e que foi o melhor debate dele. Isto é uma ilusão? Ou nós estamos só a ter uma leitura muito democrata, de lermos muitos meios pró-democratas e estamos a falhar outras leituras que possa haver noutros segmentos da população norte-americana? Eu penso que todas as sondagens confirmam que Harris cedeu as expectativas. Ela era uma candidata que havia uma sensação de que não estaria tão bem preparada, ou não teria um talento para momentos espontâneos off-script de campanha. Ela tem evitado fazer entrevistas. Por exemplo, neste último mês, desde 6 de agosto, Trump fez 38 entrevistas, ela fez apenas uma. Ela não fez nenhuma conferência de imprensa. Trump fez várias conferências de imprensa. E havia um pouco o receio por parte da campanha democrata, que é gerida por um gênio da comunicação, que é o Brian Fallon, que ela tinha alguma fragilidade em conseguir espontaneamente explicar aquilo que seria, no fundo, a mensagem de campanha e as suas políticas. Isto porque em 2020, nos debates que ela participou nas primárias, houve um debate que lhe correu especialmente mal, em que Tulsi Gabbard, que é uma congressista do Hawaii do Partido Democrata, ou era, ela agora já se retirou do Partido Democrata, e nomeadamente ajudou Trump a preparar-se para este debate, mas claramente não deu resultado, porque Tulsi Gabbard, de forma muito eficaz e com muito talento, conseguiu destruir a campanha de Kamala Harris em apenas 2 minutos, quando referiu a falta de ontologia dela quando era procuradora e também o mau registro que ela teve. Isso até foi usado agora, não é? O Trump tem um anúncio de campanha que é quase só isso, que são 2 minutos. Foram 2 minutos muito eficazes. Ela, pouco tempo depois, retirou-se da campanha. Ela foi a primeira dos candidatos das primárias em que Biden ganhou, em 2020, a retirar-se, e sempre ficou muito associada a esse momento. Ela, no fundo, nunca teve sucesso em nenhuma campanha a nível nacional. Também há uma entrevista muito famosa com o Lester Holt da NBC News, em que ela, já como vice-presidente, tenta defender aquilo que é o seu record, a sua performance, como no fundo detentora da pasta de imigração, e aquilo também foi um desastre sobre para ela. Em que ela diz que também não foi à Europa, não é? Exatamente, é exatamente essa entrevista. E então havia um pouco o receio de como ela se iria comportar no debate, mas ela efetivamente esteve muito bem. Foi o melhor debate que eu já alguma vez vi participar. Ela estava muito focada, bastante articulada, ela sabia exatamente quais os pontos que ela queria marcar em termos de política, porque ela sabe que cada vez que pode entrar em componentes concretas e específicas,
ela pode fragilizar-se porque ela não tem conseguido explicar o porquê das mudanças de opinião de 2019 para cá, porque ela em 2019 estava no fundo a seguir uma linha muito progressista, muito famosa, muito ligada, quero dizer, ao Partido Democrata da Califórnia, e agora está a concorrer a esta campanha como alguém do centro. Ela faz muito lembrar Bill Clinton nas campanhas que ele fez em 92 e depois em 96, alguém muito no clássico liberal e não já ligado ao progressismo da interseccionalidade e políticas identitárias da Califórnia. É possível ser isso, não é? E mesmo assim ser eleito, não há nenhum problema com isso. E ela não. Todos os políticos, quando entram para o palco nacional de campanhas, eles olham para o mapa eleitoral e veem, ok, como é que eu posso ajustar as minhas posições eleitorais para ganhar os estados que eu preciso ganhar? Ela precisa ganhar a Pensilvânia. E ela era contra o fracking, por exemplo. O fracking, que é uma maneira de extrair petróleo e gás natural, que é muito poluente. O que acontece é que muitos políticos, e por exemplo Obama era espetacular nisto, conseguem explicar a evolução das posições deles de forma coerente, no fundo dizendo que conseguiram ter mais informação ou que o equilíbrio de diferentes interesses mudou para eles. Eles conseguem no fundo explicar a evolução política e ideológica que eles sofreram em termos do processo. Sem que isso pareça uma coisa pouco preparada ou sem que isso pareça uma mudança eleitoralista, não é? Exatamente, sem que pareça oportunismo político. Eu penso que não é muito hábil. Está a ter dificuldade em transmitir que é genuína, que ela aprendeu mesmo e que realmente pensa de forma diferente agora. E a campanha tem-a preparado bem, até porque os mídia, em regra geral, não têm sido muito exigentes com ela nessa vertente. Para mim, eu fiquei siderada foi a falta de preparação de Trump. Ele sabia, número 1, que era provável que os moderadores da ABC News não fossem equânimes na condução do debate. Isso é verdade. Eles fizeram fact-checking consecutivos a Donald Trump. Que eu acho que se o moderador quiser entrar nessa linha, porque há duas perspectivas normalmente quando se modera um debate, deixa o outro candidato, o adversário, fazer o fact-checking. Isso. Ou se o moderador faz fact-checking para um candidato, também tem de fazer para o outro. E a Kamala Harris faltou à verdade várias vezes e nunca houve um fact-checking relativamente a ela. E no fundo a ausência de fact-checking a um candidato... Isso é porque pode não ser ideológico. Eles talvez seja menos óbvio a mentir, eles não conseguiram apanhar ou... Eles conseguem apanhar, por exemplo... Qual é que foi assim o momento que toda a gente devia ter visto e se calhar não houve fact-checking? Existe o mais... óbvio ou evidente para mim tem sido um dos talking points que os democratas têm feito relativamente a Trump, que é quando ele fez um comentário relativamente a Charlottesville, que foi um protesto, em que ele disse very fine people. E quando nós vimos todas as palavras que Trump disse nesse episódio, claramente ele condena os neonazis e os white supremacists. Sim. E o very fine people tem a ver com pessoas que discordam que determinadas estátuas tenham de ser retiradas ou não. No fundo, dizer que é possível que pessoas, mesmo não promovendo a ideologia de supremacia branca, defendam que aquilo é parte da história e que devia lá estar. Exatamente. Ele estava-se a referir a isso. E basicamente... Isso não foi dito, não foi trazido... Ela diz que ele, quando estava a referir very fine people, estava-se a referir aos neonazis. Isso já foi debunk, por exemplo, o vezes, Snopes, que faz muito fact-checking e não é propriamente pró-republicano, já fez esse fact-checking. O facto também de ela dizer que Trump é para no fundo, uma federal ban, ou seja, uma proibição a nível federal do aborto. Ele claramente não é a favor disso. E o David Moore ou a Lindsay Davis, que são os moderadores da ABC News, podiam ter dito, não, isto Trump... Ele nunca disse isso? Ou... Foi algo que eles fizeram para Trump. A falta de equilíbrio nesse fact-checking pode até ter um efeito que os democratas não querem, que é os espectadores moderados e independentes que estão a ver, veem um pouco, no fundo, tem uma perspectiva de injustiça para o que se está a passar. Certo. E no fundo podem até achar que o Trump estava ali 3 pessoas contra ele. Mas eu acho que isso não é um bom argumento a favor do Trump, porque assim, ele devia estar à espera disso. Ele teve várias semanas a dizer, e isso é verdade, que uma das personalidades mais poderosas da Disney, que é a Parent Company, no fundo é a empresa que detém a ABC News,
é uma das melhores amigas de Kamala Harris, apresentou o marido a ela. Há no fundo ali falta de aparência de propriedade nesta ligação. Já estava a dizer que eles iriam ser, que os moderadores estariam contra ele, e ele absolutamente não fez nada relativamente a isso, não estava preparado. Eu não sei o que é que ele andou a fazer. Teve a fazer comícios, muito bem, acho que ele tem feito vários comícios e entrevistas, mas não estava preparado. Estava distraído a determinada altura, a partir do momento em que ela começa a falar da quantidade de pessoas nos comícios dele, ou por exemplo que ele é um mau empresário, que foi tudo lhe dado pelo pai. Ele, em vez de ignorar, que ela fez muito bem, cada vez que ele a provocava, ela seguiu perfeitamente aquilo que ela tem. E nem tentou responder muitas vezes. Houve uma ou duas vezes que ela disse: desculpa, eu quero responder. Mas ele dizia, o meu pai é marxista, e ela, ok. É um disparate o que ele bem. está a dizer, vamos mas é falar de política. E ela executou essa estratégia na perfeição. Ele não, ele tinha ele tem uma dificuldade, e nós sabemos disso relativamente ao Trump, de conseguir controlar tudo aquilo que são ataques ao seu ego, à sua reputação pessoal, imagem, quantas pessoas estão nos sítios onde eu vou, não é? Exatamente, ele tem muita dificuldade. E agora como é que a partir de agora, não é? O que é que o Trump pode fazer? Ele pode fazer um double down, não é? Ou seja, quando as pessoas às vezes são muito criticadas por uma coisa, até fazem ainda mais dessa coisa, não é? Para provar teimosamente eu considero que isto é que é o caminho. Ele pode entrar por aí ou tentar, não sei, os assessores dele não têm muito poder sobre ele, porque nós já vimos nos comícios. Ele próprio diz o seguinte: eu estava a falar de economia, os meus assessores dizem para falar de economia, mas vocês não querem, pois não? Imigração e tal, que é quando as pessoas depois galvanizam, e ele tem muito isso, não é? Começar a falar de uma coisa que obviamente lhe corre sempre bem, porque a inflação de facto foi um problema brutal para muitas famílias, e depois ele não consegue resistir. Não consegue, não tem aquele, como não tem um aplauso, não é? A carne vermelha, como se chama, não é? The red meat. O que é que ele pode fazer agora? Mais comícios, não é? Ele já disse que não vai fazer um debate. Ele faz muito, exatamente, e eu acho que isso é inteligente por parte da campanha dele. Ele não ganha nada em fazer mais um debate, até porque já sabemos que Kamala Harris está muito bem preparada e consegue focar-se muito bem nessas ocasiões. Havia uma perspectiva de que o debate seria uma possibilidade de Trump reverter a onda de entusiasmo que Kamala Harris estava a ter, mas o que surpreendeu, e eu penso que está a surpreender os analistas muito, é que essa onda de entusiasmo de Kamala Harris reverteu antes do debate. A partir da última semana de agosto, nós começamos a ver as sondagens, nomeadamente as sondagens consideradas mais credíveis, com amostras muito grandes de eleitores. Para mim, uma sondagem que normalmente sai e que eu acho que deve ser seguida para quem se interessa pelas eleições americanas, é do New York Times, que é feita pela Siena College, que são ótimos a fazer sondagens. A Fox News é engraçado, porque a Fox News é associada, e é verdade, a ser muito do lado dos republicanos, muito virada à direita, mas as duas empresas de sondagens que fazem a quem a Fox News encomenda são ótimas, e as sondagens da Fox News normalmente têm um house effect, que é o house effect no fundo, tendem a beneficiar mais o lado democrata nas sondagens relativamente depois àquilo que são os verdadeiros resultados. É uma sondagem também muito boa, e nós começámos a ver outras duas sondagens, empresas que eu acho que as pessoas deviam seguir, é também a YouGov e a Quinnipiac. Vemos todas essas tendências, porque às vezes mais do que um resultado específico de uma sondagem é tentar apanhar a tendência que todas as sondagens estão a apontar. A partir da última semana de agosto começamos a observar que Trump estava a ganhar no fundo a energia e outra vez aquilo que seria a onda de entusiasmo, o chamado momentum. E a determinada altura nós começámos a ver na New York Times, Siena College, nessa sondagem, que Trump estava a liderar até no voto popular, vá lá, a nível nacional, por um ponto, o que é um pouco assustador, porque normalmente o eleitorado de Trump é subrepresentado nas sondagens. É um eleitorado muito difícil de medir. O eleitorado de Trump, existe uma grande percentagem de quem vota Trump que são considerados nos Estados Unidos da América low propensity voters, ou seja, são eleitores que raramente vão às urnas, e quando vão às urnas é para votar em Trump. E normalmente essas pessoas, esse tipo de eleitores, estão subrepresentados nas sondagens, e portanto os resultados eleitorais são sempre normalmente surpreendem a favor de Trump. Claro. Por exemplo, Biden em 2020 estava a nível nacional nas últimas sondagens que estavam a ser publicadas um pouco antes das eleições, estava a ganhar por 8 pontos, 9 pontos, e depois acabou por ganhar por 4 pontos. E em termos de colégio eleitoral,
Foi uma vitória muito, muito pequena e basicamente resumiu-se a 40 mil votos em 4 estados. Se Donald Trump conseguisse ter revertido esses 40 mil votos em 4 estados específicos, não interessa Wisconsin, os 8 pontos Georgia, que ele tinha no... Exatamente. Pelo que, quando uma sondagem como a da New York, da Siena College, dá um ponto acima, é porque é mais. Exatamente. E eu acho que agora a campanha republicana está um pouco neste cálculo de que deixa estas semanas de campanha na sua normalidade, comícios, entrevistas, que Trump e J.D. Vance estão a fazer imenso, que isso talvez consiga reverter aquilo que será uma nova onda de entusiasmo que este debate pode provocar para Harris. Mas eu penso que mais do que uma onda de entusiasmo para Harris, o que este debate vai conseguir fazer é estancar aquilo que tinha sido as boas notícias para Trump a nível de sondagens na última semana e meia. Uma das coisas que também muitos comentadores salientaram, e até nós falámos antes de virmos para aqui para o estúdio, foi a insistência de Trump em tópicos um pouco obscuros, não é? Como os pagamentos da mulher do presidente da Câmara de Moscou à família Biden, que eu nunca tinha ouvido, e até sigo mais ou menos alguma imprensa maga, Make America Great Again, e também os animais domésticos, não é? Que os imigrantes do Haiti estavam supostamente a usar para alimento próprio. Obviamente que ele pode conseguir manter este discurso, que lhe chega para vencer. Em 2016 ele também já tinha algumas destas coisas, mexicanos, violadores e tudo isso. Esta estratégia desta vez pode sair-lhe ao lado, está mais grave, está a usar ainda mais referências obscuras do que em 2016, algum motivo para isto, alguém lhe diz que isso é importante, que pode ajudá-lo, qual é a justificação? Trump continua a ser Trump. Ele parece que não consegue, e penso que veio um pouco da falta de coerência e preparação que ele tem. Ele tem a retórica dele é muito limitada. Ele normalmente fala através de muitas hipérboles, ele divaga imenso, ele não consegue seguir uma linha de raciocínio coerente do princípio ao fim. E, por exemplo, no tópico de imigração, que seria dos tópicos mais favoráveis a Trump, ele podia, se fosse inteligente e quisesse utilizar Springfield, Ohio, que é no fundo essa comunidade que estão a haver esses rumores que foram propagados pela internet, mas não têm base factual nenhuma relativamente àquilo que as autoridades ou mesmo até alguma investigação que jornalistas estão agora no terreno a fazer. Ainda não há qualquer prova de que isso tenha acontecido. Mas se ele fosse inteligente, ele é inteligente, eu não quero que as pessoas pensem que o Trump é um homem burro, etc. Ele tem uma inteligência pouco sofisticada, mas ele é um homem esperto, senão ele não teria conseguido. Sim. Muitas das coisas que ele diz, as próprias pessoas que estão com ele preferiam que ele não dissesse, e ele continua a dizer e continua a ganhar. Ou seja, não é que ele não consiga perceber onde é que está o interesse das massas que o seguem, não é? Exatamente. E existe, mas eu penso que se ele fosse inteligente, porque ele naquele debate ele tinha de fazer com que os independentes e os indecisos, que provavelmente estão mais alinhados ideologicamente com o Partido Republicano, ou estão também muito insatisfeitos com aquilo que é a performance da administração Biden, mas acham o Trump chato e um pouco insuportável e um pouco vulgar. Ele tem de convencer essas pessoas, ok, eu sou assim um bocado chato, mas eu pelo menos estou a promover políticas ou linhas ideológicas que vocês estão alinhados. Por isso, ok, tentem esquecer um pouco a vossa aversão à minha personalidade, mas prestem atenção ao conteúdo. Era falar de imigração, tentar não é? fazer isso De uma forma mas ele não consegue. Coerente. Falar de imigração, porque há um problema. Claro que sim, E, ou por exemplo, seja, esse problema existe, não é uma fabricação. As pessoas estão a tentar entrar na América em milhares. Em milhões. Ou seja, ele conseguiria provavelmente fazer um discurso bastante coerente sobre isso. Por exemplo, sobre Springfield, Ohio, ele podia dizer assim, qualquer coisa do género. Esses rumores de que imigrantes do Haiti estão a comer cães e gatos é uma distração. Vamos falar do que está a acontecer em Springfield, Ohio. É uma cidade muito pequena, 50 mil pessoas, e de repente cerca de 20 a 25 mil imigrantes do Haiti foram transportados, promovidos pela administração Biden para viverem naquela cidade. E transformou a comunidade, claro. os laços culturais e de solidariedade social que são necessários para ter uma comunidade vibrante e estável estão a desaparecer, a habitação está a ficar muito mais cara, os serviços de educação e de saúde estão a ficar muito pressionados porque não estão preparados. Ele podia falar de algo
algo que fosse inteligível e que não fosse racista ou falso. ofensivo Falso. ou falso, exatamente, ou falso. Ele não consegue. A Kamala Harris teria muito mais dificuldade, se calhar, em rebater esse tipo de argumentos, que é possível rebater, claro, como em qualquer lado, mas ela não estaria preparada, se calhar, para ter que rebater uma coisa tão, se calhar, bem estruturada, não é? Porque como é que se rebate o facto de as casas estarem mais caras ou de haver mais crime, se isso for provado, não é? No fundo, ia-se para uma discussão mais tradicional sobre imigração, mas de repente, agora na internet, prolifera os memes sobre Trump a salvar gatos e patos e cães feitos por inteligência artificial. E também o soundbite. Isso também pode ser interessante, porque eu penso que toda a gente viu o debate, acha que Harris saiu-se melhor e que Trump fracassou naquilo que seriam os objetivos principais de campanha. Mas agora é interessante saber, porque quando Trump debateu Clinton em 2016, as mesmas sondagens, por exemplo, a Snap Poll no fundo é a sondagem imediatamente após um evento que a CNN costuma publicar depois dos debates, deu vitória nos debates a Hillary Clinton. Por muito, sim. Mais 35 pontos. Foi assim, toda a gente. Hillary Clinton ganhou, Donald Trump é um desastre a debater. Mas o que sucedeu depois, nas semanas que se seguiram depois do debate, é que todos os clipes que começaram a ser virais eram aqueles clipes de Trump que de forma vulgar ou muito agressiva tinha atacado Hillary Clinton, e acabaram por ser esses clipes que dominaram um pouco aquilo que é a consciência pública e política do eleitorado. É preciso também ter um pouco atenção como é que isso vai agora nas próximas semanas se desenvolver. Mas eu ainda agora, quando estive a escolher sons para o princípio deste podcast, há um acho que é na NBC, na NBC ou na ABC, os melhores momentos só de cada um, não é? São snaps. E há momentos que eles cortam em que o Trump diz coisas que eu já não me lembrava e que eram bastante normais. Sim. Há esse problema, não é? Ou seja, porque nós ficamos com aquela sensação de que o pai é marxista e os gatos Mas, por exemplo, ele no princípio tem ali 3 minutos sobre economia muito fortes e depois volta a ter outros sobre, por exemplo, o Departamento de Justiça que pode não, ou seja, para um democrata aquilo talvez não tenha sentido, ou para alguma pessoa que vota, mas faz sentido. Não é loucura total sobre cães e gatos. São coisas que uma pessoa pode não concordar, mas que ele está a defender um ponto que tem repercussão nas preocupações dos americanos. E eu não tinha essa noção porque eu não tinha visto aquilo cortado. Ou seja, vi o debate todo, então a percepção geral ele saiu-se um pouco mal. Mas quando se vê os pedacinhos cortados, ele disse coisas com sentido para uma parte muito considerável do público norte-americano. A minha percepção foi que ele ganhou os primeiros 30 minutos de debate, correram muito bem, porque os republicanos tinham 3 pontos fundamentais na sua estratégia para o debate. Se Trump tivesse conseguido executar essa estratégia de forma eficaz. A primeira era, no fundo, colar Harris àquilo que é a insatisfação que o eleitorado sente relativamente à performance da administração de Biden ao nível da inflação e ao nível da imigração e também de política externa. Ele muitas vezes diz que os conflitos e a instabilidade no Médio Oriente e Putin invadir o Donbass foi durante a administração Biden, Putin invadir a Crimeia foi durante a administração Obama. Quando ele esteve no poder, o mundo estava um bocadinho mais estável do que está agora. Ele utiliza muito esse argumento de política externa. Que é uma coisa perfeita, que resulta. Seja, não é um argumento assim tão... Sendo certo que eu penso que a política externa não vai mover muito o eleitorado, mas, por exemplo, ao nível da economia e inflação e ao nível da imigração, ele, nesses primeiros 30 minutos, basicamente era a minha adversária, Kamala Harris, faz parte da administração atual. Se ela é uma candidata de mudança, porque é que ela não mudança de quê? Se neste momento a administração que está a trabalhar não está a conseguir resolver os problemas, que soluções é que ela oferece que são diversas daquilo que Biden está a executar? Ela não tem resposta para isso. O plano económico dela, em larga medida, é uma continuação do Bidenomics, por isso ela não oferece nada. Ela também é uma radical de esquerda que agora, por oportunismo político, está-se a moderar, mas no fundo relembrar aquilo que ela dizia em 2019. Por exemplo, é engraçado que existe um clipe que também está muito viral nas redes sociais, que é ela a dizer que
toda esta ideologia liberal e capitalista de igualdade de oportunidades é opressor daquelas pessoas que nascem sem nenhum privilégios e que, por exemplo, e que por isso a igualdade de oportunidades não deve ser a métrica, nem deve ser prosseguido, mas sim a igualdade de resultados. E agora, a frase que ela mais utiliza, isto foi em 2019 que ela disse isso, a frase que ela mais utiliza é a economy of opportunities. A opportunity economy, no fundo. Ela reverteu, e ele podia falar disso, ele falou até nesses primeiros 30 minutos muito dessa mudança ideológica, o facto também dela ter mudado de posições relativamente à imigração, ao defund the police. Outra coisa que o David Muir e Lindsay Davis podiam fazer o fact-checking, que ela disse que nunca tinha estado por defund the police, isso não é verdade, em 2020 ela teve. É algo que é desconfortável para ela, porque naturalmente é impopular e também havia um contexto político, claro, que às vezes também podia justificar essa posição, e ela pode ter mudado de opinião, não é? Mas ela ainda não justifica. E ele nesses 30 minutos, bem, mas a partir do momento em que ela, de forma brilhante, fala sobre o tamanho das multidões ou da audiência dele nos comícios e das pessoas abandonarem por tédio, bem, aquilo deve ter sido. Algum gênio lhe deu aquela frase, não é? Tipo, people abandoning because they're bored. E eu tipo, ele desorientou-se. Ele desorientou-se, também não ajuda ao facto de, a determinada altura, tudo, independentemente do tema que estava a ser discutido, ele só falava a determinada altura sobre o aumento da criminalidade por causa da imigração, e depois, mesmo e quando. Que a Venezuela não era assim tão perigoso agora, porque eles tinham mandado toda a gente para cá, quando é obviamente um país que não está na melhor situação. Então, é um país péssimo, mas isso, por exemplo, estatisticamente até é verdade. Há uma diminuição da criminalidade na Venezuela, porque também muita gente saiu de lá. Claro, para a Colômbia, para o Brasil, para imensos sítios. A forma, isto o conteúdo é importante, mas também a forma, e ele era tão pouco coerente e há demasiada simplificação e fica demasiado e ofensivo a determinada altura. A pessoa precisa. A imigração é um tópico muito complicado que envolve questões de moralidade e de questões económicas e questões de estabilidade social, que a pessoa tem de ter alguma sofisticação intelectual para abordar. Claro. E ele é género criminosos, violadores, pessoas que vieram de mental institutions, que vieram de centros psiquiátricos. E aquilo a determinada altura parecia um pouco absurdo, as frases que ele dizia, mas ele nos primeiros, como eu estava a referir, nos primeiros 30 minutos até saiu bem dentro das suas possibilidades. E Kamala Harris nesses 30 minutos estava muito invasiva, os moderadores faziam-lhe perguntas, desde, por exemplo, a primeira pergunta que o David Muir fez foi talvez a pergunta mais difícil que ela recebeu, que foi logo a primeira, era se as pessoas estavam melhores ou piores agora do que há 4 anos atrás. Sim. E ela, aquilo foi uma generalidade, uma divagação. Eu nasci numa família de classe média baixa. Exato, e por exemplo, quando me pergunta sobre que mudança de políticas é que ela propunha relativamente a Israel e Palestina e a guerra com a Hamas, ela basicamente diz: Israel tem o direito de se defender, é preciso um cessar-fogo, as mortes da população civil é uma realidade horrorosa, mas não oferece nenhum plano concreto. Ele podia, por exemplo, David Muir, que foi uma das críticas que os moderadores também tiveram, foi o facto de fazerem sempre as chamadas follow-up questions, ou seja, perguntas no fundo para, se eles não responderem, para testar claro, a resposta do candidato. Eles fizeram várias a Trump, mas por exemplo nessa a Kamala Harris, o que o David Muir devia dizer é: certo, mas se não houver cessar-fogo, continua a prestar apoio militar a Israel. Isso era algo que no fundo provocaria a necessidade dela ter uma resposta um bocadinho mais concreta, mas não. Certo. Temos que avançar aqui para um tema que ainda temos de falar, que é os casos que estão a correr em tribunal sobre a certificação de votos, na Geórgia especificamente, onde a equipa de Trump está a tentar que os funcionários eleitorais possam protestar contra essa certificação ou não certificar logo, quando atualmente é uma coisa cerimonial. Recebem os resultados, certificam-nos, é assim. E também há algumas questões sobre os votos fora do tempo, que a equipa Trump não querem que sejam contados. Tudo isto se junta também ao facto de ele ter dito no debate que não perdeu, não é? Voltou a dizer. Erro. Prevê que, ele ter feito isso. Prevê que possa resultar em algum tipo de problema, algum tipo de
não diria cenário 6 de janeiro, mas há aqui algumas coisas também que ele disse no Wisconsin que vai levar a tribunal quem tentar interferir nas eleições, e também já há alguns analistas a falar das pessoas estarem preocupadas em serem funcionários nas mesas eleitorais, porque pode haver violência em relação a quem está nessas mesas. Prevê uma espécie de furacão de caos ou estamos assim um bocadinho a exagerar e vai tudo correr bem? Eu, antes de responder essa questão, eu queria só mencionar que Trump continuar a falar sobre o 6 de janeiro e a dizer que ganhou as eleições e a dizer que houve fraude é um erro da campanha dele, porque se há tema que os independentes e os moderados não gostam, é de voltar no fundo a ouvir Trump dizer que ganhou uma eleição quando já foram há 4 anos. Perdeu, incluindo os republicanos que são todos os 60 processos em tribunal. Sim. Ele diz que todos eles, ou a maior parte deles, foi por lack of standing, ou seja, não haver competência do tribunal para julgar esse tipo de casos. Não é verdade, houve vários que foram aos méritos. É um erro ele continuar no fundo a comunicar esse tipo de mensagem. Mas relativamente, isto é um pouco complicado, estas questões das leis eleitorais. Antes de mais, eu acho que o Partido Republicano falha em não aceitar um pouco aquilo que são as regras do jogo na atualidade. Em 2020, por causa do Covid, houve uma alteração em vários estados da maneira como se vota nos Estados Unidos, com um alargamento de prazos para voto antecipado e também com alguma flexibilidade relativamente aos boletins de votos que são enviados para as casas das pessoas. Elas podem preencher e depois enviar. Isto, por exemplo, se nós quisermos estudar a fundo este tipo de regras eleitorais, há várias questões que se pode pôr. Por exemplo, uma pessoa só quando vai a uma cabine de voto em que não tem ninguém ao lado e está ali sozinha com o papel e a caneta, é a única oportunidade em que se podemos garantir em que não há qualquer tipo de coação. Certo. Ou seja, em casa não se pode garantir isso. Em casa não se pode garantir que o marido não esteja a ameaçar, por exemplo, a mulher, sim, ou um filho, a mãe, ou que não haja uma discussão à noite, antes deles todos votarem, ou não é? Como é que, claro. Mas há questões assim mais profundas e de princípio relativamente às regras eleitorais. O facto também de muitas vezes em um mês, por exemplo, na próxima semana, o voto antecipado começa na Pensilvânia, que é um dos estados, um dos swing states mais importantes. Ainda falta muitos meses de campanha. Há muita informação que pode surgir. E depois mudar o voto é um procedimento burocrático. Às vezes as pessoas não querem. É difícil. E depois há questões do facto de nos Estados Unidos, em alguns estados não é necessário, em muitos estados não é necessário provocar documentos de identificação, é apenas necessário estar registado. Enfim, é algo que para nós europeus, e por exemplo em Portugal, que nós participamos em eleições e nós sabemos que temos de apresentar o nosso documento de identificação, a maior parte das pessoas vão às urnas, estão absolutamente sozinhas quando fazem essa decisão, é um pouco confuso. Mas eu acho que os republicanos tiveram 4 anos para se adaptar às novas regras do jogo, e o que aconteceu em 2020 é que Trump, de forma, eu acho, muito estúpida na altura, tentou pressionar as pessoas a fazerem apenas o voto ou irem às urnas no próprio dia, e isso há mais riscos de abstenção, porque as pessoas têm as suas vidas e às vezes não conseguem naquele dia votar e achavam que iam medo votar também da própria pandemia, não é? A própria pandemia. Enquanto os democratas, desde logo, perceberam que podiam obter vários votos, eu estou a dizer obter de forma legal, aproveitando as regras do voto por correspondência, porque existe em 24 estados mais Washington DC a possibilidade do chamado ballot harvesting. O ballot harvesting, numa tradução literal em português, no fundo é uma coleta de votos, e significa que nestes estados não é preciso ser a própria pessoa que está a fazer o voto por correspondência que vá lá ao correio ou à caixa onde pode depositar o voto durante um mês e meio e fazer a entrega dos seus votos. Pode ser outras pessoas. A imagem é uma caixinha, não é? Que passa por várias pessoas e a pessoa põe lá o envelope. Às vezes as pessoas ficam chocadas pela quantidade de dinheiro, os milhões e milhões e milhões de dólares que cada campanha precisa de gastar por mês. E é muito por causa desta equipa de terreno. Tanto os democratas como os republicanos, se tiverem uma boa máquina de campanha, estão neste momento com milhares e milhares de voluntários em Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, claro. Nevada, North Carolina, para bater às portas e no fundo dizer: já votou, já lhe foi enviado o seu boletim de voto,
isto é legal, isto não é ilegal o que eu estou a dizer e nem é fraude eleitoral, mas existe aqui uma dinâmica muito esquisita, pelo menos para nós. Sim, para nós é porque é tudo muito hermético. Uma pessoa não pode fazer campanha a partir daquela hora e não pode escrever nos jornais, e no nosso caso, não é? Exatamente. E então eu lembro-me de estar no Reino Unido e fazer canvassing com o Labour no dia das eleições. Exatamente. Uma das reportagens foi eu com o Labour a bater às portas. Senhora, precisa de boleia para ir votar? E para mim foi... Claro que as pessoas do Reino Unido acham aquilo normal, mas então eles levavam as pessoas mais velhas ou que estavam se calhar mais desinteressadas, punham numa carrinha e obviamente não iam com elas às urnas, mas sei lá, dizia Labour, não é? Ou seja, Exato. eu não faço ideia se as pessoas votaram Labour ou não, se calhar não, e usaram só a boleia, mas é estranho, não é? Porque é uma interação muito direta naquele Nós dia não do temos, voto. não temos esse tipo de filosofia, né, essa prática, mas, por exemplo, existem demografias eleitorais que para os republicanos beneficiava apostarem nesse tipo de equipa de terreno, ir às pessoas, que seriam talvez as pessoas mais idosas, que às vezes no dia podem ter mais dificuldade ou não terem possibilidades de irem às urnas. E no caso dos democratas, nós sabemos que existem alguns segmentos demográficos associados a minorias étnicas que vivem em grandes centros urbanos, em que ir lá bater às portas e perguntar se já recebeu o seu voto, precisa de ajuda. Eu não estou a dizer que isto é ilegal, nem que é fraude, mas isto efetivamente pode-se passar e é legal. Não tentar um pouco motivar a pessoa a preencher o seu boletim de voto a eleitores que normalmente não estão muito motivados a votar. Todas essas estratégias não só dependem de muito dinheiro, como depende de voluntários que estão entusiasmados a trabalharem nas campanhas. E, por exemplo, quando Biden era ainda nomeado, sabíamos que a campanha de Biden e os voluntários de Biden estavam com muito pouco entusiasmo, e agora Kamala Harris não só tem muito mais dinheiro que Trump no cofre, como tem milhares e milhares de pessoas voluntários que nem querem dinheiro, não é? que estão prontos para bater sim. em tudo o que é porta. Sim. E isso vai ser importante e decisivo na campanha. Já falámos, a última pergunta, já falámos como Trump pode fazer agora a sua campanha a partir deste momento. E Kamala, o que é que pode fazer para não voltarmos a ter aquela curva descendente que já estávamos a ver antes do debate? Isso é uma boa pergunta, porque neste momento ambas as campanhas estão focadas nos 7 estados que ainda estão por decidir, os chamados swing states. E talvez isto é um processo um pouco complicado de termos bem presentes, mas aqui, os estados que Kamala Harris precisa ganhar destes 7 são um pouco diferentes dos estados que Donald Trump precisa ganhar. Kamala Harris, para ganhar o colégio eleitoral, basta ganhar Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, e que no fundo são os estados do Rust Belt, que é a cintura industrial dos Estados Unidos, que é mais a norte dos Estados Unidos, e apenas um dos estados dos swing states que é a sul. E a sul, os swing states que estão em disputa, é Georgia, North Carolina, Arizona ou Nevada. E ela precisa apenas de ganhar um destes, se ganhar os 3 lá de cima. Esses 3 lá de cima, tradicionalmente, votaram sempre democratas, e é por isso que são conhecidos por a chamada Blue Wall. A Blue porque a cor do Partido Democrata é azul. O que aconteceu em 2016 é que Trump penetrou essa muralha democrata, vá lá, e ganhou os 3. Ele ganhou Pensilvânia, Wisconsin e Michigan. Ele falhou redondamente na campanha contra Biden e perdeu todos os swing states, exceto North Carolina, nomeadamente Georgia, Arizona e Nevada, Georgia e Arizona, que ele tinha ganho em 2016, para além de ter perdido os estados da Blue Wall. Neste momento, Trump precisa de ganhar Georgia, North Carolina e Arizona, esses 3 do sul, e apenas precisa de ganhar um do norte. Ou seja, ou tem de ganhar Michigan, ou tem de ganhar Pensilvânia, ou tem de ganhar Wisconsin. Por isso, neste momento, as campanhas vão organizar o seu calendário de comícios e de entrevistas, muito focados neste cálculo. Temos de ver também. Coitadas das pessoas que estão num sítio que sempre foi democrata ou que sempre foi republicano, tipo, ninguém vai ao Tennessee ou ao Alabama. Tipo. Por exemplo, o meu marido é americano e a família dele está toda em estados em que não tem muita relevância em que votam, mas todos votam porque são americanos orgulhosos no seu processo democrático. Mas não vem um candidato nem do lado nem do outro ano. E também é importante relembrar que no dia 5 de novembro não vão ser só os presidentes que estão em eleições. É verdade. Há congressistas, há senadores, há
school board. Ainda ontem falava disso com um analista que me disse que há 10 mil pequenas eleições. Exatamente, há referendos, por exemplo, há um referendo importante na Flórida sobre o aborto, e isso é muito interessante ver um boletim de voto de uma campanha de uma presidencial americana. Porque tem imensas coisas. Porque tem imensas secções sobre referendos, depois eleições das escolas, eleições dos municípios. Mas isso é tudo no mesmo boletim? Tudo no mesmo boletim. E eles lá preenchem. E as pessoas demoram mais tempo que aqui, não é? Demoram mais tempo e também não precisam de preencher tudo. Há pessoas que só preenchem no fundo aquilo que é o top of the ballot, que é a parte do presidente. Normalmente está no primeiro, logo na primeira secção, e depois, olha, esquece. E pronto, no fundo são abstencionistas, fazem parte da abstenção relativamente a todas estas questões, exceto à presidência. Isso é muito interessante. Mas neste momento eu penso que vamos entrar naquilo que é a prática democrática normal de campanha, sem mais debates. Há um debate que falta que vai ser importante. Quer dizer, vai ser importante, exatamente. J.D. Vance. Eu acho que as pessoas estão a subestimar J.D. Vance. Ele tem sido muito. Ele surpreendeu-me nas entrevistas que ele está a fazer. Ele está habituado a um estilo de entrevista muito combativo. Ele é uma pessoa intelectualmente sofisticada, o oposto de Trump. Ele consegue justificar as políticas republicanas com maior profundidade. Mas para mim foi muito surpreendente o livro dele, porque não me parece nada a pessoa que ele é agora, não é? Tipo, no livro dele ele defende o Obama e até diz tipo: os meus colegas republicanos estão a dizer que ele é uma pessoa pouco inteligente por ser negra, mas que raio é que como é que os republicanos pensam isso? Ele é um ótimo advogado, é um grande pai de família, é um grande americano. E eu tipo, ok, ou seja, eu não pensaria nunca que o J.D. Vance fosse dizer isso do Obama, não necessariamente por racismo nem nada, mas pronto, pensei que não o fosse elogiar tanto. E o J.D. Vance, em 2016, apelidava Trump, assim, num post privado que ele fez no Facebook, como Hitler, o Hitler assim americano. Houve ali uma ditador e tudo isso. Mas relativamente àquilo que nós estávamos a falar de Kamala Harris, o que é que ela vai fazer? Ela não saber justificar bem as mudanças de opinião. O que é interessante é que J.D. Vance, porque é um homem inteligente, quando os jornalistas perguntam sobre essas mudanças, ele tem respostas preparadas, para alguns convincentes. E bastante cândidas e sinceras. Eu simplesmente fui falando com ele e apercebi-me. E é interessante, eu no fundo vai ser interessante ver esse debate, porque Tim Walz é neste momento das 4 pessoas que estão envolvidas nesta corrida presidencial, é o mais popular dos 4 candidatos em níveis de popularidade. Existem nas sondagens os favorable and unfavorable, ou seja, os pontos de popularidade e as pessoas que não gostam da pessoa. E ele, em termos desses 2 valores, ele tem mais números positivos que são que os outros candidatos não têm. E o J.D. Vance é o candidato mais impopular. Por isso nós vamos ter um debate entre a pessoa mais popular contra a pessoa mais impopular do ticket. Isso pode-se fazer com que as expectativas do debate estejam assentes em que Tim Walz vai ser ótimo no debate e J.D. Vance fraco. Eu queria chamar as pessoas talvez a terem um cuidado com estas expectativas, porque podem ficar surpreendidas. Claro. Ana, nós temos sempre uma pergunta aqui no nosso Mundo a Seus Pés, que é: se pudesse viajar para qualquer lado sem qualquer restrição orçamental, de tempo, laboral, para onde é que ia? Se calhar até vai para os Estados Unidos agora recentemente, não sei. Eu nos Estados Unidos vou pelo meu contexto familiar várias vezes. Eu amo os Estados Unidos e sempre que vou com muito prazer. Mas eu penso, talvez só isto é uma opinião de hoje, talvez daqui a um mês fosse diferente, mas eu tinha muita curiosidade de ir para o Japão e conhecer o Japão neste momento. Porque de resto, destinos paradisíacos e bons, graças a Deus já tive a oportunidade de ir, mas o Japão nunca fui tão longe e talvez tinha curiosidade para o Japão. Nunca fui, gostava muito. Chegámos ao fim do nosso tempo, havia ainda muito para falar e há também muito mais para ler e ouvir no site do Expresso e na sua plataforma preferida de podcasts, onde pode seguir O Mundo a Seus Pés e assim será sempre avisado quando lançarmos um novo episódio. Agradeço à Ana Cavalieri ter estado connosco aqui em estúdio e ao João Luís Amorim por tratar de toda a parte da sonoplastia. Antes de fechar, convidamos os ouvintes deste podcast a regressarem dia 18 de setembro, já esta quarta-feira, para o primeiro episódio do podcast especial O Burro e o Elefante, conduzido por Pedro Magalhães e João Maria Joné, onde se vai discutir política norte-americana daqui até às eleições presidenciais de 5 de novembro. Obrigada e até breve.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.